Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael. Hoje a gente vai falar sobre remuneração dos acionistas, ou seja, como o acionista ganha dinheiro com as ações. Antes da gente começar a falar, esse vídeo não tem nenhum tipo de recomendação ou indicação, beleza? Basicamente a gente vai falar sobre 7 tipos de ganho de dinheiro com as ações. Não são todas, mas são as principais. A primeira delas é o ganho de capital. É aquele famoso comprar barato, vender caro, né? Então a gente compra o ativo a 5, por exemplo, vende por 15, o ganho de capital é 10. Duas formas que a gente tem de ganhar proventos com a ação são os dividendos e os juros sobre capital próprio. Os dois são semelhantes, dinheiro que pinga na sua conta. A diferença entre eles é basicamente para a empresa que ela consegue ter um ganho de imposto de renda com o JCP. Só que em contrapartida a gente paga 15% em cima no JCP. Mas isso daí já vem descontado na fonte. No geral, para o investidor, dinheiro pingando na conta, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio, beleza? Agora falando um pouquinho de bonificação, subscrição, aluguel e recompra de ações. Não é diretamente um dinheiro que vai cair na sua conta, com exceção do aluguel, mas também significa um ganho de dinheiro para o investidor. A bonificação, a empresa precisa aumentar o capital, ela quer aumentar o seu capital social, então ela pega a reserva de lucro que ela tem, emite novas ações e distribui essas ações para os seus acionistas. Subscrição é muito parecido com a bonificação, a diferença é que você paga para você ter essas ações. Então a empresa quer aumentar o capital social, então ela vai emitir novas ações, só que você vai pagar por essas novas ações. Por que a gente ganha? Geralmente a empresa ela faz a subscrição com um desconto. Então vai ser mais ou menos assim. Ela vale 10 e muitas vezes ela vai fazer a subscrição por 7, 6. Então você vai comprar essa ação com um desconto. Então nas duas você tem uma diferença, né, de quantidade de ações, mas a primeira é totalmente de graça, você não tira nada do seu bolso, a empresa vai tirar da conta dela, e a segunda você vai pagar. O BTC é o seguinte, o aluguel, você tem as ações disponíveis ali na sua conta, você não vai fazer nada com aquelas ações, você é um buy and hold, por exemplo, ou você não vai fazer nada, você vai deixar ela lá comprada, e aí tem uma pessoa que acha que essas ações vão cair. Então, ela pega emprestado essas ações de você, te paga um valor, te paga alguma coisa para ficar com essas ações, e em troca disso, ele vende essas ações a descoberto, achando que ela vai cair. Então, ele vende as ações por 20, esperando recomprar elas por menos de 20. Então, por exemplo, se ela vende por 20 e compra por 15, ela teve um ganho de capital de 5. Então, esses são os aluguéis de ação. Você recebe esse valor e tudo que você vai receber de dividendo, de qualquer tipo de evento que vá acontecer, você tem o direito. Isso tudo é feito pela B3, então é bem seguro, bem tranquilo. Por último, a recompra de ações. Recompra de ações nada mais é do que a empresa comprar as ações dela mesma e no final cancelar essas ações. Como é que vai funcionar? É como se fosse uma pizza. Uma pizza tem um tamanho X. Se tem 8 pedaços, você tem um pedacinho daquela pizza ali, se tem 8, você tem um oitavo daquela pizza. Se ela compra as ações e cancela as ações em seguida, concorda que o seu pedaço de pizza ficou maior? Então assim, ela, por exemplo, se ela comprou 2 pedaços de pizza, de 8 viraram 6, o seu pedaço de pizza cresceu bastante. Então, quando tiver novas distribuições de dividendo, a sua participação na empresa, proporcionalmente, ela é maior do que era antes. Então a recompra de ações é uma forma que você não recebe dinheiro diretamente na sua conta, mas você vai receber a longo prazo, você vai ganhar mais, você tem maior exposição àquela empresa porque você tem uma participação maior por conta disso. Vamos pegar um exemplozinho aqui de como que funciona os dividendos de juros sobre capital próprio. Eu estou aqui no site do Status Invest, olhando a Itaúsa. A Itaúsa hoje está valendo R$10,50. Eu vou descer aqui e vou ver aqui, ó, por exemplo, JCP e dividendos. Todos os JCPs e dividendos que a Itaúsa distribuiu. Vamos pegar isso aqui como exemplo. Datacom. A Datacom é a data que eu preciso dormir com o papel para que eu receba o dividendo. Por que eu falo dormir com o papel? No dia 28/12, eu posso acordar de manhã, 10 horas da manhã, começou o pregão, e não ter esse papel. Mas eu preciso comprar no dia 28/12, terminar o pregão para que eu tenha direito a esse dividendo.
Por que eu falo isso? No dia 28/12, eu posso acordar 10 horas da manhã, sem começar o pregão sem o papel. Eu posso comprar no dia 28/12, então eu tenho que terminar o pregão, ou seja, o dia 28/12 eu tenho que dormir com esse papel. Então no dia 28 para o dia 29 eu tenho que estar com esse papel aqui em custódia para que eu receba esse dividendo, que eu tenha direito a esse dividendo. Então eu poderia comprar a Itaúsa no dia 28 e sim eu teria direito ao dividendo. Então eu receberia no dia 2/1. Então o dia que eu recebo, o dia que eu tenho direito é a data com. A data X é o dia seguinte, dia 29/11 é a data X, ou seja, a data que eu não tenho mais direito a receber o dividendo. E aqui ele fala aqui, ó, o valor do dividendo de 2 centavos, de JCP, né? E aqui são os dividendos. Como eu falei na prática, JCP e dividendos, pra gente é um dinheiro que cai na conta e tudo certo. Então não tem muita diferença pro investidor, mas existe essa diferença para a empresa, né? A bonificação tá aqui embaixo. Ela bonificou a última vez no dia 11/11/2024, olha só, ela bonificou em 5%. Então, se você tinha 100 ações, você recebeu 5 ações aqui de graça. Então, caiu 5%, você recebe mais 5 ações aqui, sem nenhum custo para você. Essa aqui é um valor base, é o valor que você vai declarar no teu imposto de renda, no teu preço médio, mas isso aqui você não precisou desembolsar nenhum valor disso daqui, porque isso aqui saiu da própria caixa da empresa. Então, é um valor também que você não precisa desembolsar nada. A mesma coisa, data com e a data X, que é no dia seguinte, tá? Falando um pouquinho de subscrição, eu vou descer aqui e mostrar o que a gente teve de subscrição para a Itaúsa. Subscrição. No momento que eu gravo esse vídeo, a Itaúsa está fazendo uma subscrição aqui de 1,38%, ou seja, se eu tenho 100 ações, eu vou receber o direito de comprar uma ação da Itaúsa. Só que o grande pulo do gato é isso aqui, ó, a 6,70. Olha aqui, ó, voltando aqui, a Itaúsa está valendo 10,50 e eu tenho direito a comprar a 6,70. Então é um ganho que eu tenho aqui de diferença. Falando um pouquinho aqui do aluguel das ações, subindo aqui no próprio site da Status Invest, ele tem uma partezinha aqui que fala dos aluguéis da ação. Para a Itaúsa, por exemplo, o aluguel está em torno de 0,05. Então, assim, se você tem essa empresa parada na sua carteira, um aluguel de ação, você receber 0,05 só para emprestar essas ações, tudo bem, né? Você vai receber um valorzinho a mais que você não estava esperando. Eu acho que é uma coisa bem interessante. O aluguel ele é totalmente controlado pela B3, então se você recebe um dividendo durante o aluguel, se você recebe qualquer outro evento, esse evento você tem um direito. Então tudo que você receber nesse momento que você está sendo doador do aluguel, o tomador, que é a contraparte que pegou o aluguel emprestado, você é o doador e o tomador é a contraparte, o tomador ele vai te entregar todos os direitos que você tem. Isso é garantido pela B3. Então isso aqui é totalmente sem nenhum risco. A questão do aluguel que você tem que ter noção é a seguinte: se houver uma assembleia e você queira votar, você tem que estar com as ações em custódia. Quando você tem um aluguel, você está sem as ações em custódia. Então você tem que pedir que essas ações voltem em custódia antes de ter uma assembleia, caso você queira votar. Se você não quiser votar, você não precisa fazer nada e tudo bem. As recompras, eu tenho aqui um ativo, tá vendo? Tem uma recompra ativa aqui nesse momento. Ela vai recomprar 10 milhões de ações, no caso PN, no caso preferenciais. Então, depois que elas recomprarem, depois que a Itaúsa recomprar 10 milhões de ações, ela vai para a tesouraria e essas 10 milhões são canceladas. Então, nesse momento, está tendo uma recompra de ações, então é comum as grandes empresas, empresas mais focadas em crescimento, em dividendo, fazerem essas recompras de ações, tá? Por exemplo, a última que a Itaúsa fez foi em 2021, ela comprou 50 milhões de ações ON e 200 milhões de ações PN.